Maravilhoso dia! Tudo bem por aí? Então, esse é o nosso bloco 3x3. E aqui, hoje, o tema da vez é estratégia. Eu queria te perguntar, Carol Brunelli, como você vê a importância de agir estrategicamente nesse momento, em todos os momentos, né, de crise que a gente passa? Sejam elas dentro da empresa, sejam elas pessoais, sejam elas dentro da nossa família. Como é que isso funciona? Então, Aline, é sempre importante agir estrategicamente dentro de um negócio, mas esse momento pede para a gente mais cautela, né? E pede mais estratégias. E a gente precisa considerar que duas questões, uma delas é a rotina do cliente que mudou, que vai mudar ainda mais. Então, essa rotina mudando, o nosso produto, o nosso serviço, ele vai ter uma importância diferente na vida dessas pessoas. E o mercado está mudando, a forma de consumir, as prioridades das pessoas. Então, a gente vai precisar, sim, reajustar a rota e entender como gerar valor para essas pessoas, como esses clientes novos, né, esse novo perfil de consumidor, vai entender o valor dos nossos processos, dos nossos serviços. Essa é uma questão importante para a gente considerar, para criar novas estratégias. E a outra questão é o seguinte, nós precisamos entender qual é o ponto B, né? Qual é onde a gente quer chegar. Apesar de muita mudança, apesar de tudo isso que tem acontecido, a gente não pode agir aleatoriamente, com ações aleatórias, com parcerias aleatórias. É o famoso dinheirinho que a gente fala, né? Não agir de forma isolada, porque tudo isso precisa fazer parte de um processo, precisa fazer parte do quebra-cabeça, né? Então, o que a gente está montando aqui agora, todas as ações, tudo que a gente faz, precisa ter coerência, precisa ter conexão com o nosso objetivo maior. E para isso é preciso olhar de cima, né? Nunca foi tão importante ser estratégico. Olhar o contexto, tudo que a gente precisa construir e, nesse momento, o que eu preciso fazer, onde eu preciso mexer, para que eu consiga ainda continuar no meu caminho, né? No meu projeto, tudo que eu tenho construído até aqui, sem desviar do meu foco, mas reajustando, voltando no primeiro contexto, né, do cliente, reajustando agora nesse momento. Será que eu preciso pensar, por exemplo, num produto menor, numa forma de atender o meu cliente de uma forma mais acessível para ele? É estratégia, né? Eu vou agir estrategicamente sem perder o foco do que eu quero mais para frente. Sim, verdade. Concordo plenamente com você. É muito importante a gente entender que estratégia é uma das tarefas, né, do empreendedor. No livro O Mito do Empreendedor, a gente percebe isso muito claramente. Lá você tem o papel do técnico, que é a pessoa da mão da massa, da produção, seja lá qual seja essa produção. Você também tem o papel do gestor, que é quem vai gerir aquilo tudo, contas a pagar, contas a receber, o que produz, o que vende, quanto que vendeu e etc. Mas é o papel de quem vai olhar para isso estrategicamente, né? Ou seja, quais ações tomar, que movimento tomar, o que inovar, o que esperar, né? A questão é que às vezes a gente se ocupa tanto com essas atividades de mão na massa, de produção, de contas a pagar, de entrega, de cliente, de contato, de network, que a gente não para um tempo para planejar. A gente estrategiar é planejar, é colocar no papel o que é viável, quais são os pós, quais são os contras, olhar os números da empresa, né? Olhar os KPIs, os indicadores que mostram para onde aquilo está indo, o que tem mais, o que tem menos, o que rende mais, qual que é o valor. Então, esse planejamento é muito importante, né? A gente precisa olhar como um empreendedor por fato de produzir, né? E não só se ocupar. A gente precisa gerar tarefas que vão tirar a nossa empresa de um ponto que ela está e levar ela para um ponto acima daquilo, para um nível acima, para o degrau de cima. Não é só migrar do ponto A para o ponto B, Carol. É também olhar que o ponto B tem que estar acima do nível A, né? A gente tem que mirar para frente, para onde é que a gente quer ir, qual o caminho que a gente quer olhar. Então, eu concordo com você, é importantíssimo a gente agir de forma estratégica na nossa empresa, né? Como é isso para você, assim, depois desse comentário que eu fiz? Aline, muito bem lembrado a questão do livro O Mito do Empreendedor, porque nesse momento, provavelmente, muitas pessoas, muitas empresas não vão conseguir ou não podem investir no operacional, né? Então, é o momento de agir estrategicamente, é o momento de olhar para essa parte estratégica. E uma das possibilidades que a gente tem nesse momento, se a gente for pensar no funil de vendas,
que muitas pessoas agora podem estar ansiosas, né? Gostariam de estar vendendo, gostariam de estar fechando negócios. Verdade. E a gente pode só desviar o olhar para outras fases, outras etapas do funil, que é o momento de prospectar, é o momento de se relacionar com o cliente, é o momento de fazer pós-venda. Tudo isso é estratégico. E tudo isso a gente tem a possibilidade de fazer agora. É um momento onde tem mais tempo, onde a gente tem acesso a mais informações, onde a gente pode se recolher, né? O momento pede isso. Então, isso também é estratégia. A gente precisa aceitar esse momento, se entregar, né, a essa necessidade do mercado. E vai ser um momento muito bem aproveitado se a gente conseguir investir nessas etapas que demandam tempo, demandam atenção. E muitas vezes a gente não faz. Por causa disso mesmo, né? Por causa de tempo, porque eu preciso dar atenção para outras etapas do meu processo, Sim. Eu preciso dar atenção para a minha equipe. E nesse momento, como a gente não pode se dedicar tanto ao operacional, é o momento de ser estratégico. Então, nessa hora, a gente pode, por exemplo, ter uma lista de clientes que a gente precisa dar um retorno, dar um feedback, né? Aqueles clientes que estão esperando ali uma resposta, que estão entre a captação e a negociação. E não é hora de falar de preço, não é hora de negociar, isso também é estratégia, é hora de mostrar valor. É hora desse cliente entender por que escolher você e não os outros demais do mercado, né? É hora de realmente construir esse relacionamento, seja ali antes da negociação ou no pós-venda, né? Para entender qual foi a necessidade do cliente depois que ele consumiu de você, o que ele precisa agora. E tudo bem se ele não fechar agora, tudo bem se ele não der um sinal de que vai comprar. Isso também é relacionamento, né? E é uma estratégia para quando a gente sair dessa crise, a gente ser lembrado com muito carinho aí pelos clientes, com importância, né? Pelos nossos futuros clientes e continuar no mercado. O momento é de criar raízes, né, Carol? De aprofundar as raízes, de aprofundar a base, de aumentar a estrutura, para que na hora que o vento bater, ou seja, numa crise dessas, todo mundo que tem as raízes mais profundas vai conseguir sobreviver. Se a gente não aprofunda essas raízes, as coisas ficam mais superficiais. Ficamos por aqui hoje e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Com Deus, até mais.